Conceito: para fins dessa lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei, ou relacionados em listas, né, em listas, atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Vocês sabem, então, que nesse conceito de drogas está inserido um estudo da parte geral do direito penal que se refere, né, à lei penal em branco, né? Então a gente sabe, vocês sabem muito bem, inclusive é um conhecimento bem básico lá de direito penal, que muitas leis penais elas precisam de uma complementação. E aí vem a ideia da norma penal em branco, né? O que é a norma penal em branco? É aquela que depende de outro ato normativo, uma vez que o conteúdo da própria norma é incompleto, ok? O conteúdo é incompleto. Como o conteúdo é incompleto, vou voltar aqui, como o conteúdo é incompleto, então você precisa, incompleto, tá aqui. Como o conteúdo é incompleto, você precisa de uma complementação. E aí, lembrando o seguinte, quando a gente está falando de norma penal em branco, basicamente, nós estamos falando de duas possibilidades. A norma penal em branco homogênea ou a norma penal em branco heterogênea. Lembra que hétero é diferente e homo é igual, né? Então, homogênea é a norma penal em branco que o complemento vem de uma norma igual à própria lei, ou seja, vem de outra lei. Legal? Então, por exemplo, a norma penal em branco que descreve que é crime a bigamia precisa ser complementada por outra norma, no caso, o Código Civil. Entenderam? Então, Código Penal é uma lei, né? Uma lei ordinária, é um decreto, é lei que foi recepcionado pela Constituição como lei ordinária. O Código Civil é uma lei ordinária. Não importa, é lei, sendo complementar ou ordinária, vocês sabem que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. O que há é um processo legislativo diferente, né? Vocês já estudaram isso em direito constitucional, né? Então, você pensa que lá no crime de bigamia, ele só existe se tiver um complemento do Código Civil. Isso é o que a gente chama de norma penal em branco homogênea ou em sentido amplo, tá? Norma penal homogênea ou em sentido amplo. Já a norma penal em branco heterogênea ou em sentido estrito é quando o complemento se dá com uma norma inferior, como ocorre com a lei de drogas, que o complemento se dá com um ato normativo do Poder Executivo, um ato normativo do Poder Executivo, no caso, a vigilância sanitária. Então vamos lá. Olha só essa questão potencial de prova com base nisso que eu expliquei agora. A definição de droga é norma penal em branco homogênea. Olha só que interessante. Misturando, então, quem faz prova do CESP vai ver muito esse tipo de questão. Cobrando, então, um conhecimento básico da lei de drogas e outro conhecimento básico da teoria geral do direito penal. Então, a definição de droga é norma penal em branco homogênea. Esse item está errado. Trata-se de norma penal em branco heterogênea, porque depende de uma complementação de uma norma infralegal, isso, de um ato do Poder Executivo, um ato normativo do Poder Executivo. Então, trata-se, então, de uma norma penal heterogênea, ou em sentido estrito, que é complementado por uma norma inferior, no caso aí, uma lista, um decreto, né? As drogas que denominam drogas e substâncias entorpecentes, está aí o artigo 66 da Lei de Drogas, é uma portaria, não decreto, desculpa. É uma portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária. Beleza?